Cristine, muito obrigado por nos acolheres aqui no vosso escritório para falar um bocadinho sobre esta obra, Teatro de Marionetas, Tradição e Modernidade. E gostava de te pedir que começasses por nos falar um pouco sobre o contexto da criação desta obra que tu editaste e organizaste. Muito bem, bom, obrigada. Eu penso que é uma excelente pergunta porque é um pouco o início dos inícios do resto. Ou seja, esta obra é a recolha dos primeiros passos que foram dados, quer na reabilitação ou no renascimento do próprio espólio dos bonecos Santarés e também os primeiros passos da investigação em teatro de marionetas na Universidade de Évora. Na altura, este livro surge apoiado pelo Centro de História da Arte, de que eu sou investigadora, em colaboração com o CENDREV. Portanto, o que há de notável, digamos, nisto? Eu, pelo lado da universidade, de certo modo, faço falar pessoas neste livro que são também das universidades ou da investigação, e pelo lado do CENDREV são os marionetistas que alguns participaram nas mesas redondas de que temos aqui a transcrição. Portanto, começou-se a investigar a marioneta ao mesmo tempo que se retomou a atividade marioneta dos bonecos Santarés, que rapidamente deu para haver mais companhias e grupos de marionetistas aqui em Évora. Bom, por outro lado, há uma outra questão que é quem estimulou, digamos, este trabalho a partida é a revista Adagio, que era a revista do Centro Cultural, que já era CENDREV, Centro Dramático de Évora. A revista fazia ciclicamente edições de números com uma temática mais ou menos definida e dentro dessa revista surgiam as comunicações que eram apresentadas no contexto da chamada BIM, a Bienal Internacional de Marionetas de Évora, que, salvo erro, começou no fim dos anos 80, coincide de resto mais ou menos com essa estratégia de salvaguarda dos bonecos santarés. Mas, portanto, nós só começamos a publicar na revista Adagio no fim dos anos 90, quando começamos a fazer os seminários de investigação. O livro dá conta, de resto, de uma coisa que eu acho muito interessante, que é os primeiros passos de investigação sobre os bonecos santarés num dos seminários, em 96 ou 7, são feitos com os alunos da Escola de Teatro, que, evidentemente orientados por pessoas como John McCormick, que era especialista e é de teatro de marionetas, e alguns técnicos de formação de atores, juntando-os, fizeram com os alunos da Escola de Atores da promoção daqueles anos, fizeram um trabalho sobre a voz da marioneta. Surgia como uma coisa que se calhar ninguém tinha falado muito antes, não é? Quer dizer, toma-se por normal que o Dom Roberto tenha aquela voz estranhíssima ou que normalmente a voz da marioneta seja sempre um bocado distorcida. Eu estou a falar de uma época que é ainda o período da marioneta antiga e de um princípio de uma marioneta contemporânea que em Portugal levou algum tempo, até provavelmente o Teatro do Ferro e o Teatro de Marionetas do Porto, a aparecer aqui como de facto as novas linguagens, a nova realidade desse teatro que deixou de ser marginal, penso eu. Mas há sempre surpresas, não é? Porque pode de repente haver modas que podiam vir contrariar isto. Mas, portanto, este livro é a junção de muitas vozes, digamos. E a voz da marioneta é o tema, digamos. Pronto. Esse livro também tem um outro aspecto interessante. Diria que é uma boa imagem da internacionalização do estudo da marioneta. Ou seja, porque a marioneta não é um objeto que se possa identificar com uma única cultura, com uma única época. Naturalmente, nós dizemos que Pulcinella vem de Itália, mas depois temos o Polichinelo, temos o Dom Roberto, e pode ser que isso tudo seja de facto já a face visível de uma coisa desse género, não é? Que, portanto, a marioneta como
já em si uma forma relativamente, não diria muito dada, não é? Mas a marioneta dá-se com muitas culturas e muitas realidades e pode se transformar em contato com essas culturas. Nós aqui aproveitamos a investigação feita pela Brunella Eruli, que era uma especialista do teatro de Cantor. Foi a partir de Cantor que ela chegou à marioneta. Ela colaborava com a revista Puck e com Charleville-Mézières, portanto, que eram os sítios, na altura, importantes, onde começava a haver, começava e já estava a afirmar bem esse interesse pela marioneta. Pelo lado italiano era ela, o lado inglês era o John McCormick. Aí sim, realmente é o especialista do que há, do que podemos ainda estudar, do que subsiste do antigo e que ele ainda por cima às vezes salvaguardou. E os brasileiros, porque curiosamente o facto de existir também a marioneta no Brasil, sobretudo o Mamulengo, que era o que era mais conhecido, coincide com contactos também internacionais da parte, penso, da Escola de Atores daqui, da companhia do Sendrev. Então, estas pessoas todas acabam por se reunir a propósito dos seminários de investigação sobre o boneco Santarés, que era, digamos, um momento de 2 em 2 anos em que acontecia uma coisa ainda um bocado insegura, não é? Tínhamos um tema, convidávamos especialistas e punhamos os marionetistas a conversar sobre isso num espaço muito bonito, um pátio, um claustro de um edifício que foi numa certa altura da universidade, com laranjeiras, em cima, no mês de junho, era meio idílico. Pronto. Portanto, isso é, digamos, a parte da história que me interessa contar, porque, resumindo um pouco, mostra como é que pode haver colaboração entre o meio académico e o meio profissional, artístico, e que daí pode surgir um enriquecimento efetivo do conhecimento. Pronto. No resto, do que veio a seguir, o projeto sobre os bonecos Santarés permitiu publicar os textos das peças, que é um tema que neste momento parece que interessa também bastante aos académicos, porque é um projeto que neste momento em Montpellier, em França, é um projeto de recolha para uma base de dados que será acessível de todos os textos do repertório de marionetistas acho que é desde o século XVII à contemporaneidade, com uma fronteira geográfica que é a parte oeste da Europa. Pronto. O resto é a parte que tinha uma história de marionetas extremamente rica, que é todos os países que, entre a Rússia e os outros países de leste, tinha uma tradição muito forte e continua, acho eu, a dinamizá-la. Portanto, isto é pouco, digamos, o que posso contar do princípio, que acho que foi um princípio feliz. Foi mesmo. Eu voltava um pouco atrás e pedia só para falarmos um pouco, justamente, tratando-se da voz da marioneta, estamos aqui perante aquilo que se pode ver como uma grande pluralidade de vozes que aqui estão expressas neste livrinho, não é? Esse encontro entre investigadores e artistas e as formas como cada uns produzem discurso sobre o teatro e sobre a marioneta. Pois, e isso parece-me que é uma coisa que a marioneta facilita. Porque quando olhamos para o teatro de marionetas, a partir do momento em que ele retomou muita vitalidade, é o período dos grandes festivais, em que se começa a tirar as marionetas antigas das gavetas e a mostrá-las também, convivendo com as formas contemporâneas, todos esses festivais, etc., deu um grande renovar, digamos, do que é o teatro, do que se entende por teatro. De repente as coisas não ficam já tão estanques como estavam antes, porque a marioneta é um objeto que também, dentro das artes plásticas também pode ser abordada assim. Ela é também ritmo, música, voz, canto, etc. Então, de repente começa a haver pluralidade de vozes que a própria marioneta
sempre promoveu. É a sua natureza, penso eu. Antes ainda do Roberto aparecer e ser visível, a gente ouve assim um barulho e uma voz e uns gritos e de repente surge o boneco. Portanto, há aqui todo um trabalho que é interessante também a propósito dos sons, porque não há só a voz da marioneta, há os sons em que se integra. Isto era uma coisa que eu teria vontade de fazer um dia, mas conto com o apoio talvez do Zé Alberto para isso, que é como é que se organiza o famoso som da paisagem. Isso é um assunto também que já está a ser estudado há algum tempo, integrando os sons daqui dos bonecos. Porque os bonecos são extremamente ruidosos. E quando se calam, é porque o acontecimento, a cena não suporta barulho, nomeadamente quando, no alto da criação do mundo, Deus vem inspecionar a famosa árvore e descobre que falta uma maçã. E aí há um silêncio, uma espécie de abismo aterrador. O que é que vai acontecer a seguir? Nós sabemos, não é? Mas acontece a expulsão do paraíso. Bom, entretanto, essa questão dos sons, é também os ruídos dos objetos. Porque ninguém ligava nenhuma a isto, mas de facto o que faz também um certo ritmo e um certo som dos bonecos santarés são os sapatos, que são esculpidos de uma madeira mais dura, mas que é oliveira, não é? Que chama, e que acompanham constantemente também a palavra. E com essa presença sonora, digamos, enchem todo o espaço da sala também. É uma presença que é também musical, num certo Musical. sentido, não é? E é uma Sim. voz própria do objeto enquanto tal. Relativamente à música, houve um trabalho interessantíssimo do Giacometti, que é bom lembrar, porque ficou registado em 2 CDs que são publicados com apoio, havia do Ministério da Cultura, e que tem simultaneamente o registro do espetáculo e dos sons do público, que é uma coisa que também vale a pena estudar. Porque aí entramos, se calhar, noutra questão. O registro, que é dos anos 60, pode ser estranho se pensarmos no registro que faríamos hoje na cultura alentejana contemporânea, por exemplo, admitindo que replicávamos a situação, não é? Alentejo, em que talvez da parte da sala não viria o mesmo tipo de som ou de ruído da presença das pessoas. Há coisas que valeria a pena estudar também, pelo lado da recepção do espetáculo. E também dos sons dentro do próprio espetáculo. Há coisas que eu estudei só um pouco, uma parte que é o famoso texto dito pelos pastores no alto do nascimento do menino Jesus, que falam com a pronúncia do che, não, das zonas do norte. E estas cenas são propositadamente feitas assim, e elas entram em conflito com o alentejano, que é falado normalmente por essas personagens, e as outras, e como uma maneira de estigmatizar um pouco o famoso ratinho, que era o nome que se dava aos operários que vinham e que furavam as greves também, verdade seja dita que eles não eram bem-vindos, não é? Mas este trabalho de contraste abre todo um mundo de investigação possível. Porque eu penso que não foi só nos bonecos santarés, deve ter havido quadras, deve ter havido cantos, enfim, que também trataram essa questão. Na transcrição que fizemos no livro, deixamos assim. Apesar de saber que não é uma coisa que é de origem. Ratinhos parece que houve ao longo da história aqui no Alentejo, pessoas que migravam, que vinham trabalhar, havia isso. Mas o contexto mesmo daqui, mais recente, entrou, digamos, no texto que se fixou agora pela via da réplica, porque o que os atores fazem neste momento, os atores que manipulam as marionetas, é a reprodução do que foi a herança do mestre Talinhas nos anos 80. Nos anos 80 fazia se calhar muito sentido ainda essa ideia do migrante que vem para o Alentejo, etc. E hoje provavelmente teria que ser outro sotaque, digo eu.
quando a gente vê os migrantes que vêm de outras regiões do mundo e, bom, mas enfim, se calhar haveria, digamos, uma certa, imagino, um certo pudor em não estigmatizar e ironizando, porque os atuais migrantes, se calhar, estão muito mais conotados com, de facto, episódios de verdadeiro sofrimento, não é? Enquanto que os outros eram temporariamente, também não eram ricos, também passavam mal, mas, bom, podiam ter outras profissões e aproveitavam o período para vir aqui e ganhar dinheiro. Podia, em alguns casos, depender efetivamente desse dinheiro a sobrevivência. Mas não sei se há mais, no texto ainda não encontrei mais nada que pudesse ser conotado com uma pressão, digamos, da realidade exterior sobre o texto, sobre o espetáculo em si. Porque não é só o texto, não é? É também o comportamento. Um dos pastores faz assim uns beijinhos ao menino Jesus, que os outros acham que não. Então, tudo isto tem a ver com imagens interessantes também do outro. Muito bem. Bem, de alguma maneira, já muitas das coisas que eu tinha aqui pensado perguntar-te ou propor-te já foram aqui tocadas, mas alguma e acaba por estar diretamente presente no Teatro de Marionetas de Tradição e Modernidade, na tua participação como autora também, que tem que ver com o lugar do texto no teatro de marionetas, nesta relação também com os outros lugares que o teatro de marionetas também produz, enquanto linguagem multiforme. Já fizeste referência ao projeto de investigação europeu, etc., mas e o que acabas de referir também está nesse sentido. Mas no teu trabalho, digamos assim, na tua investigação, que é também uma coisa que está muito ligada também ao próprio texto, à literatura, no sentido mais amplo, Sim. para além do teatro, não é? Sim. Como é que tu te encontraste, digamos assim, com este lugar do texto no teatro de marionetas? Bom, digamos que para a minha formação é o texto de teatro que me leva ao teatro. Eu fiz estudos de letras e tive sempre um grande interesse pelo teatro, fazia teatro no liceu, depois ainda hesitei se iria estudar teatro ou não, em vez de ir para a faculdade, mas depois acabei por, eu diria quase vingar-me, indo para a faculdade de letras e começar a escolher as disciplinas que estudavam corpos de autores de dramaturgia. E tive a sorte de ter excelentes professores que, ao mesmo tempo, me permitiram um contacto com a companhia profissional de Estrasburgo, do Teatro Nacional, para poder acompanhar o que é montar um espetáculo, fazer um espetáculo. Bom, fiz, a partir daí, um caminho que rapidamente me trouxe para aqui, em Portugal. Quando cheguei aqui em 1975, já faz muitos anos, venho trabalhar para aqui, para o Centro Cultural de Évora na altura, que é o Centro Évora hoje, e tenho um lugar, digamos, dentro daquele núcleo de produção, para chamar assim, não é? Companhia, tenho um lugar que tem muito a ver com o texto, porque dou apoio à tradução, dou aulas na escola dos jovens atores sobre a dramaturgia ou a história do teatro e acompanho também montagem de textos pelo lado da dramaturgia ao lado do encenador. Portanto, esta relação com o teatro que eu tenho tem muito a ver com a literatura. E há um lado complicado numa certa altura, que é, ficando menos literário o apoio a dar à encenação, as minhas competências podiam ficar mais limitadas, não é? Era preciso ter já uma formação como encenador, digamos, para resolver os problemas de dramaturgia numa espécie de nova maneira também de ensinar e dirigir os atores. Portanto, o que era um modelo muito antigo, na realidade, era um modelo dos anos 70 ou 60, sim, anterior a isto ainda, que é há alguém que estuda o texto e que transmite ao encenador. Bom, este modelo tinha caducado e eu penso que hoje ele existe pouco já neste mundo. Era muito inspirado em Brecht, legitimado, diria eu, em Brecht,
porque o lugar do texto no teatro foi sempre, não era preciso vir o Brecht com a dramaturgia épica, que efetivamente requer uma atenção ao texto específica. Portanto, eu, neste momento, estou no projeto de Montpellier como uma das pessoas do lado da literatura ou da língua portuguesa e dos repertórios de marionetas em Portugal. Fiz uma comunicação há 2 anos, acho eu, ou há 1 ano, sobre a escrita de Regina Guimarães, a sua ligação à marioneta, com vários exemplos, enfim, muito brevemente apresentados, das obras que ela escreveu, nomeadamente para o Teatro de Ferro. E não só. Eu acho que há um retorno, digamos, à questão do texto no teatro, depois de ter sido um pouco mandado embora discretamente. Vamos já deixar lugar ao ator, ao encenador, aos artistas plásticos e ao som, né? Mas neste momento parece-me que há algo que voltou a ter lugar no teatro, que é o texto, a palavra, digamos, eu quase que diria o pensamento, porque nós continuamos a ser muito também filhos de uma tradição logocêntrica, portanto nos falamos, e o texto acaba por ser também o lugar onde isso se deposita. Eu creio que no teatro de marionetas houve momentos muito apetecíveis para as pessoas do teatro de texto e de atores que levou a essa transição. Portanto, escrever para atores, escrever para marionetas era uma possibilidade que atraía criadores do lado do texto do teatro de ator. Não sei se a Regina é por aí. Eu penso que a Regina é mais a poesia, digamos, que invade e ocupa tudo, também como as letras das canções e outras coisas assim. Pronto, para mim seria muito interessante, apesar de tudo, voltar à questão das contaminações que há no teatro de marioneta antiga. Os autos, por exemplo, dos Santarés não foram criados de raiz com marionetistas que quiseram fazer presépio, por exemplo, mas havia textos de presépios que vinham da tradição literária medieval com marionetas ou atores e que de facto transitaram, não é? Essas contaminações são curiosas e elas podem fazer-nos avançar um pouco mais no conhecimento dessa questão de quando falo de contaminação, é sobretudo de enriquecimentos mútuos e de substituição. Coisas que desaparecem, que é natural, deixam de ter pertinência e não são mais ouvidas, digamos, ou audíveis também. Mas esse trabalho é um trabalho que implica uma mudança também de ângulo de visão. Não há nada que seja absolutamente e unicamente deste lugar, desta fala, desta língua. E timidamente no século XIX os comparatistas faziam isso, eles descobriam que um texto existia em 2 literaturas ou 3, e depois houve um pouco essa percepção de uma globalização possível, ou de uma mundialização das letras, mas não vejo muito trabalho neste momento nisso. Eu creio que trabalhando com os textos das marionetas podemos ir mais longe. E como os marionetistas são nómadas, não é? Foram sempre mais ou menos, eles podem ter um sítio, mas eles circulam imenso e comunicam entre eles. Nós temos sinais disso evidentes, não é? De facto, é um pouco abordar a marioneta talvez por aí, para perceber o que o texto na marioneta representa como sinal da história da marioneta também. E do que podemos reconstruir, não é? Ainda há muita coisa para fazer que não conhecemos. Depois há aquela camada da história que se fez sem grandes cuidados, evidentemente, com definir. Bom, descobrimos uma coisa, é isto, não é? E isto é um obstáculo, não é? Porque derrubar o que alguns penosamente fizeram, e mesmo sentindo-se muito felizes com o que fizeram, pronto, encontra de facto também oposições. Isso vejo que talvez seja normal, mas os marionetistas são muito ciosos do seu,
do seu espólio, do seu acervo, dos seus bonecos, das suas histórias, do seu lugar. E espanta-me a mim que o Dom Roberto tenha conseguido refazer tantas versões novas dos espetáculos. E que ninguém diga, ah, tu não mexes nisso, isto é meu, não é? Sim, sim. Talvez o Roberto seja a coisa mais alegre que há, não é? No teatro de marionetas promíscuo, que vai a todas, desculpem a expressão, enquanto que há outras que têm um estatuto diferente, não é? Por exemplo, eu olho para o Teatro de Ferro e vejo que é arte, digamos, podia dizer assim, hein? Artisticamente falando, de uma carga muito valiosa. Os bonecos santalês têm aquela carga de património identitário, bom, que deve ser protegido, não pode ser pervertido. Digo isto, há pessoas que fazem cópias, que isso neste momento já está um pouco ultrapassado também, não é? Há um momento em que a teimosia em não abrir faz que a pessoa morre atrás do seu muro, portanto é melhor evitar. Algum comentário, alguma coisa sobre a investigação sobre teatro de marionetas em Portugal, feita por numa lógica mais académica ou noutra, pelos próprios marionetistas às vezes, não é? Numa lógica, como investigadores não académicos. Sim, eu acho que é fundamental que haja esse diálogo. Quer dizer, não vamos estudar marionetas sem envolver os protagonistas principais, que são os marionetistas. Como também suponho que a Regina não escreve textos que depois ela vai ver quem é que os quer fazer. Portanto, há uma articulação praticamente imediata entre, portanto, a criação nas duas componentes ou na investigação das duas componentes. Com, digamos, esta base, este ponto de partida, eu acho que há um futuro mais risonho neste momento que se apresenta. Não há propriamente pessoas de candeias às avessas. Bem, pode haver pessoas que se desentendem, não é? Mas acho que neste momento, o interesse mútuo em dar a conhecer, fazer conhecer, para evidentemente reforçar o lugar da marioneta no teatro neste momento, e digo bem no teatro, não é propriamente na investigação histórica ou antropológica, que também há de se fazer, mas é no teatro que eu acho que se deve jogar. Portanto, as coisas vão bem. Talvez uma boa notícia seja efetivamente a Évora ter sido escolhida também como capital europeia da cultura a partir de 2024, não é? Vai haver um programa, 24, sim, mas já vai começar já com algumas coisas e em conversa com o José Russo a propósito dos bonecos santalés, ele dizia-me que haveria várias ações que seriam desenvolvidas e eu penso que uma das coisas que seria interessante fazer é haver uma verba para fazer a conservação do espólio original, aquele que foi adquirido ao mestre Talinha nos anos 80. Porque é evidente que, como são materiais frágeis, e tudo o que tem a ver com marioneta é transitório, frágil, reciclável, não sei, ou então museificado e nunca mais se fala nisso, mas é verdade que seria interessante haver esse trabalho também de conservação do objeto antigo e, eventualmente, a partir daí, chamar outros espólios que podiam vir a compor aqui, eventualmente, um centro de marioneta, que penso que é um projeto que existe. Em Évora haveria condições para isso, de qualquer modo. Nem que seja só porque o santo patrono das marionetas, dos bonecos santaleixo, parece que de Pedro e Cal aqui no Alentejo podia ser uma boa razão, não é? Mas há mais centros, evidentemente, havendo, por exemplo, os dois festivais de marionetas principais, porque há mais, mas um em Lisboa, outro no Porto, são também dois lugares que, e sobretudo penso eu, o trabalho do Porto também tem muitas companhias na região. Lisboa tem um passado quase agora museificado, não é? Que houve companhias que depois fecharam, acabaram. O que existe neste momento em Lisboa é talvez de outra natureza, é o Teatro da Tarumba, por exemplo, mas há mais companhias, pronto. E há pessoas que em vários pontos do país fazem, de facto, renascer ou marionetas que estavam adormecidas ou então fazem criação, não é?
Nós tentamos na universidade formar marionetistas, isso é uma grande questão que não vou desenvolver aqui, mas há um texto neste livro de Brunelli Rulli sobre isto, e era porque precisamente o primeiro seminário fez-se a propósito da formação dos alunos atores em contato com a marioneta, mas a sensibilidade da universidade pronto, resiste muito, e não é a Universidade de Évora, é Ministério, é aquela coisa. Nós temos que ser reconhecidos como fazendo coisas que valem na competição entre as universidades. E não é só a originalidade, porque seria uma grande originalidade, mas é a rentabilidade e as outras coisas, não é? Bom, tu, Igor, tu sabes, como foste professor convidado na Universidade de Évora, mas conseguimos, não é? Conseguimos. Sim, conseguimos, é verdade. É. E não custou tanto dinheiro assim. E as pessoas que frequentaram o curso estão a trabalhar. Isso é Não é? verdade. Todas. Estão. Não é? Pelo menos, Muitas, sim. E com as bases que demos no espaço de quê? O curso durou 1 ano e meio, não é? Chamando. Pois. Depois eles fazem os projetos. E quase todos fizeram projetos em marionetas no fim. Não, bom. E há uma outra coisa para lembrar, é que nesse curso fez-se uma maldade, que não é muito feia, mas fez-se uma maldade aos bonecos santalés, com o Manel Dias, que fez uma versão meio surrealista da criação do mundo, em que os anjinhos eram bonecos Barbies e coisas assim, não é? Portanto, havia um lado iconoclasta, que... Pronto. mas as relações entre tradição e modernidade têm de conter também esse tipo de gestos. Não é? Se a modernidade não for assim um pouco impertinente ou pior ainda, iconoclasta pode ir até à destruição, mas, bom, é a substituição. É um trabalho quase de antropofagia, até de uma certa maneira, não é? Eu acredito muito nessa possibilidade de avançar com coisas novas, inclusive conservando uma espécie de palimpsesto, digamos, a coisa está lá e nós podemos reconhecê-la ou não. E não é, quando não a reconhecemos também não nos retira o prazer de ver o que vemos. E é a famosa questão, não é, da fruição de vários patamares. Quando trabalhava ainda no teatro aqui, eu lembro perfeitamente que as peças eram ensinadas com vários níveis de leitura para o espectador. Que apanhava conforme também a sua cultura e depois apanhava um pouco mais, e isso tinha um grande benefício, e que ensinava um pouco a decifrar uma linguagem que às vezes as pessoas não tinham nunca posto os pés no teatro, não é? Era bem interessante. Foi uma fase incrível. 25 de Abril.